bom dia pra você. Olha a hora, antes da hora não é hora. E depois da hora também fica bem complicado, né, gente? É a hora agora da família estar reunida, né? A família da fé, estar juntamente com a gente no programa, que entra no ar de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas. É na hora certa. A partir desse horário nós teremos a sua companhia. É com muita alegria aí que nesse dia de hoje, segunda-feira, gente, segunda-feira é dia de quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Trazendo aí um compartilhamento, né, um aprofundamento sobre a dica da semana. Olha só, a dica da semana foi falada aí na quinta-feira no programa Novas do Reino, no quadro Perguntas e Respostas, falando sobre Vai e Fere Amaleque, né? E durante a semana toda aí, né, muitas programações trouxeram em evidência esse assunto, né? E não vai ser diferente hoje. Hoje no quadro Tema Central nós estaremos aí nos aprofundando juntamente com a participação do ministro da Palavra e a sua participação interagindo com a gente, enviando aí as suas perguntas. Já recebi aqui várias perguntas, ó, a gente fica muito feliz aí com a sua participação, né? E outra coisa, você pode interagir com a gente também deixando postado no Facebook aí o seu comentário sobre esse assunto, o seminário Vai e Fere Amaleque. 9 horas e 4 minutos, né? O programa Vento Sul entra no ar, então, oficialmente, né? A partir de agora, lembrando que você pode também acompanhar pelo Facebook do programa e também pelo app, né? Pão de Judá, o aplicativo de autoajuda, melhor aplicativo que tem para nós, né? O aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para você, tudo de bom para mim, tudo de bom para nós. Lembrando, né? Vai lá, comente, compartilhe, curte, né? Envia aí esses links aí que você tem recebido aí para todos os teus contatos. Muita gente vai agradecer aí a sua participação. Que se faça em ti o que Deus quer. Vamos para um breve break comerciais e já na sequência é o programa trazendo para você aí muita música, muita palavra de Deus, mensagem de edificação e a participação do ministro aí já com a gente. Te levar a sua presença para te dizer. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra.
E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes. doces E e muito muito mais. mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Vamos meditar na letra desse cântico, porque foi o Senhor que trouxe até nós. 9 horas e 12 minutos e o programa Vento Sul já entrando ao vivo com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento sobre esse assunto tão importante que é a questão da carne, né, da vida natural, dessa identidade caída aí, maligna, né, que é representada por essa nação inimiga. Lá na Antiguidade, lá no livro de Êxodo, fala bastante sobre esses ataques espirituais aí, que é o Amaleque, né? E já você vai estar ouvindo um pouco mais sobre esse assunto aí com a participação do ministro. Então fique ligado na programação,
Aproveite esse espaço de tempo, aí você recebeu esse link aí do programa Vento Sul, envie para todos os teus contatos, teus grupos aí, tanto do WhatsApp como do Facebook. Muitas pessoas precisam aí nessa quarentena aí entender o que está acontecendo a nível espiritual, esses ataques aí na mente, esses ataques aí na carne, no corpo físico, né? É tudo oriundo desses espíritos malignos e você já vai acompanhar com a participação do ministro e tirar essas dúvidas aí, né? O nosso WhatsApp 019-983537522 já vai aparecer aqui no rodapé aí da imagem, né? Você vai estar acompanhando e pode enviar suas perguntas. Com certeza você tem muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Amaleque, como ferir o Amaleque, como se livrar do Amaleque, né? E não apenas aceitar os ataques dele e ficar numa posição de inércia, né? Deus não nos chamou para ficar nessa posição de ociosidade aí nesses momentos de guerra espiritual. Deus nos chamou para avançar, né? Eu sempre lembro de Davi quando enfrentou aquele gigante Golias, né? O gigante Golias é um tipo de Amaleque. Olha só, o povo de Israel inteiro munido de armas, espadas, né, lanças, escudos, e tinha até inclusive um general ali, né, que era o rei de Israel, ali representado pela pessoa de Saul. Mas não adianta, gente, se nós não tivermos assim uma comunhão com Cristo, com o Espírito de Deus, com esse ser maravilhoso que habita dentro do teu coração, não adianta. Você pode estar munido de tantas mensagens, de tanto conhecimento espiritual, de tanta palavra aí, mas o Amaleque vai continuar te ferindo, né? Mas olha só, foi lá Davi com apenas 5 pedrinhas, escolheu uma delas, né? E foi lá e deu na testa do bichão, né? Então tá aí as dicas bem legais aí que você vai aprender nessa programação de hoje com a participação do ministro já. Subirei o monte Moriá com cutelo e lenha, entregarei tudo a ti, Senhor, tudo que mais amo, Jesus. Subirei o monte Moriá com cutelo abro meu coração para ti.
quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Não te prostres ante o teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. 9h19, o programa Vento Sul já está aqui ao vivo em nossos estúdios virtuais aqui, né? Já com a participação do ministro da Palavra. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a equipe técnica aí. Que Deus abençoe os irmãos e nossos ouvintes também sejam abençoados, nossos telespectadores. Que legal, muito obrigado aí pela participação do ministro, né? E hoje nós estamos aí nesse quadro Tema Central e vamos estar falando sobre um assunto assim que eu entendo de maior urgência nesses momentos que nós estamos com essa experiência, né? Com a igreja estando confinada aí nessa quarentena, onde muitos sentimentos e pensamentos brotam na mente das pessoas, gerando divisão no lar, gerando complicação entre marido e mulher, filhos e pais, né? E até trazendo uma certa insegurança aí para muitos membros do corpo de Cristo, né? E eu queria que o ministro já nesse início trouxesse uma introdução a respeito desse tema de hoje, né? Vai e fere Amaleque. Vamos descobrir primeiro o que é o Amaleque, o que representa o Amaleque, ministro. Fica à vontade. O que representa é negar nossa própria vontade, sentimento, desejos, que é negar a vida da alma. Isso é ferir o Amaleque. Isso é dar o fim gradativamente na sua força, no seu domínio sobre nossas vidas, né? O apóstolo Paulo deu uma dica. Uma vez eu li isso, e os irmãos devem saber, que ele diz que todos os dias ele esmurrava o seu corpo. Então o que ele fazia? Quando ele tinha vontade de agir fora dos preceitos de Deus, e vinha pensamentos, vinha uma força compulsiva interior, ele negava aquilo e não fazia. Tudo o que ele gostava como homem natural, ele relegava a segundo plano, porque ele queria obedecer Cristo em primeiro lugar. E até certa ocasião ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Nenhum desejo, nenhuma paixão, nem a soberba conseguiu me tirar da obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi magnífico, essas colocações, porque a gente viu quão preciso aquele servo do Senhor era no ministério. Tá. Ministro, lá na antiga aliança, né, essa nação, os amalequitas ali, cujo rei até numa situação lá em Samuel, né, ele apresenta que foi o rei Agag, né? Na época eram nações, né? Eram pessoas, eram famílias ali constituídas, né? E que eles tinham características. Mas na nova aliança nós sabemos que isso agora está, esses ataques não está mais corpo físico, né? Mas está assim a nível espiritual. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho, né? Até porque tivemos uma mensagem aí nessa semana
que o ministro falou a respeito que Mateus capítulo 5, né, do 17 até o 20, que muitos crentes têm tentado destituir a antiga aliança, né? E na verdade a antiga aliança faz parte da Bíblia, faz parte do contexto aí do cristianismo, né? E eu queria que o ministro trouxesse uma ilustração para nós, que os amalequitas lá daquela geração que eram pessoas, nações, né? Hoje elas estão a nível espiritual, né, ministro? Elas sempre foram espirituais, na velha e na nova aliança, né? É que naquela época, com a dispensação ali, da época da lei, sim, o espírito não habitava dentro da pessoa. Mas quem comandava os inimigos de Deus eram os espíritos caídos, esses que hoje também estão na nossa carne, igualmente. Sim. Então, o que é o Amaleque? O Amaleque é o representante da força da carne. A força da carne é o velho homem, é uma entidade que tem força para fazer o homem pecar, para fazer o homem se desviar de Deus e se afastar de Deus, desobedecer Deus, em detrimento de saciar suas paixões e desejos da carne, né? Então, todo o povo amalequita, ele sempre se posiciona, que está influenciado por o espírito de Amaleque, que representa a carne, ele sempre quer impedir que o Senhor leve o filho varão para reinar com Cristo. Esse é o objetivo primeiro dos amalequitas que estão na nossa carne. Quando Moisés atravessava o deserto, esse povo se interpôs para que eles não passassem pelo deserto e não chegassem a Canaã. Então ali a guerra foi ferrenha, muito violenta para vencer, e Moisés com as mãos erguidas, né, Deus vencia os inimigos, ele cansava e as mãos baixava, e a guerra começava a levar vantagem ao inimigo. Então você veja que não é uma coisa fácil de vencer. Aí você transpõe para a nova aliança isso aí. O inimigo sabe quem são os preparados e quem está sendo preparado para compor o quadro do reino de Cristo na terra, o qual ele está perdendo de fato, porque de direito ele já perdeu, vai perder de fato agora o reino da terra. Quem vai reinar é Jesus Cristo com os vencedores. E ele quer impedir que esses vencedores se preparem para adentrar nesta esfera de governo do reino dos céus. Então hoje na igreja ele funciona dessa forma. Cada vez que uma pessoa está conhecendo a palavra e ele percebe que você vai esmurrar o corpo e vai destituí-lo do ponto central do governo de uma alma, ele te ataca, ele te enche de mentira na cabeça para você arrefecer a busca, para você brigar com alguém, para você ficar inconformado com a igreja, com a missão. Ele sempre está trabalhando porque ele não quer que você entre em Canaã, que é o milênio da paz. Olha só. O objetivo de Amaleque dentro de nós é travar a consagração para você não crescer em vida. Sim. Esse é o objetivo dele. Então ele faz as coisas mais estranhas possível. Por exemplo, assim, hoje na igreja é muito comum tu ver contenda entre os irmãos. Tu vê desânimo na igreja por causa da religião. Muitos saem da igreja porque brigaram com irmãos. Sim. Outros saem porque brigaram com os líderes, né? Mas outros saem porque brigaram com Cristo e pensam que é com os irmãos. Isso é que eu vou dizer agora, né? Porque nós não gostamos da mensagem do Senhor, porque o nosso coração ainda está sob o governo do inimigo, do Amaleque,
E quando vem a proposta da sã doutrina de negar a vida da alma, a gente rebate imediatamente aquilo, porque aquilo ele colocou na nossa cabeça, imprimiu um entendimento errôneo que diz que aquilo é horrível, a cruz de Cristo. Hoje, pergunta para os crentes quem gosta da cruz. Você vai ficar assustado em quem que é a cruz. Quem é que gosta de falar sobre escatologia, que está chegando a hora? Eles acham um absurdo. Ora, o mundo vai acontecer isso, arrebatamento da igreja. Eles nem acreditam no arrebatamento da igreja, grande parte da igreja que conhece o Evangelho do Reino. E nem pensam que vai ser agora, daqui a pouco. Eles estão tão fora. Porque eles querem um modismo religioso, eles querem um clérigo leigo, eles querem misturar com o mundo, eles querem o desfrute da alma, da carne. Eles não querem compromisso com Deus. Sim. Por isso que a mulher pesa 70 a 80 quilos e o feto é 3 quilos. É pouca gente que vai, entende? Aí, quando eles olham esse discurso duro, eles dizem, como que uma igreja bota as pessoas para baixo? Não, eu quero botar para cima, para a glória. É. Como é que não diz palavras assim boas? Por que não tem elogios? Por que não dá palavras de ânimo? Sim, na verdade, eles querem que o Senhor cesse o falar para que o mundo e a igreja fiquem de mão dadas. Sim. Isso não é possível. Isso não é possível. Verdade. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, o ministro falando aí sobre esses ataques, né, dos amaleques querendo interferir o avanço da igreja, né, para os membros sair da condição de carnal, né, depois de almático e ir realmente para a posição espiritual. A pergunta é essa, o ministro teria sim como trazer para nós alguma característica peculiar dos ataques desses seres, como, por exemplo, os heteus atacam na área do medo, né? E etc. Teria alguma característica dos amalequitas assim, ou eles são meio genéricos assim? Não. Veja bem, assim, claro que nós temos as 7 nações e você nunca vai ver no nome das 7 nações a palavra Amaleque, não é isso. Sim. Porque Amaleque é uma junção de todas as 7 nações. Ela é aquela que governa a carne. Sim. Na verdade, ela é um gerente das 7 nações, que é o nosso ego. Né? Uhum. Ela se forma com um grande conselho e um central, às vezes chamamos de Jezabel, chamamos de Amaleque, chamemos de ego, velho homem, seja lá o que a pessoa queira dizer, tudo é a mesma coisa. Sim. Na verdade, tudo que atrapalhar, né? Porque o exército das trevas, ele é muito organizado. Os demônios não são generalistas. Sim. São especialistas. E os anjos caídos, eu creio também que são assim. Então, eles se organizam dentro do mundo energético da nossa alma para fazer um domínio nos pensamentos da pessoa e nos sentimentos da pessoa. Sim. Esse é o objetivo deles. Tu quer ver tu derrotar um homem, é tu capturar a mente dele. Sim. Tu condicionar a mente dele a não acreditar no Senhor, na cruz, na escatologia que está chegando, que é o reino milenar de Cristo. Tem crente que não acredita nisso, está convencido por Satanás que não vai haver isso. Eles não dizem porque eles não querem ficar sendo tratado como ETs aqui dentro. Sim. Entende? Porque eles acham absurdo, porque eles são racionais. Eles não têm fé, porque não foram despertados por Deus, não tiveram experiência, não foram quebrados. Essas pessoas tiveram aqui no reino só ouvindo verdades, mas são pessoas que não provocaram quebrantamento, que não esmurraram o seu corpo, que não levaram a sério os conselhos de Deus, mas acham que pode lidar com o sagrado sem deixar o sagrado acabar com eles, Sim. com a velha criatura. Então, o Amaleque é aquele espertinho. Quando ele vê que a pessoa vai se render a Cristo, ele interfere fortemente, faz um enfrentamento, um ataque globalizado contra aqueles pensamentos da pessoa se entregar para Cristo.
Eu vejo direitinho isso dentro da igreja, pessoas que estão indo, que estão maravilhadas, que a coisa vai pegar, o Senhor vai domar eles, o Senhor vai controlar eles, daqui a pouco dá uma virada assim, ele some do mapa espiritual, passa lá para o sistema natural de novo. Já viu acontecer isso? Eu já vi muito. Sim. Foi o que eu mais vi aqui. Olha só. Né? Então, aquilo ali, seja Jezabel, ego, velho homem, Amaleque, como você queira chamar, né? Porque a Amaleque é dado um termo que denota carne. Sim. Né? O que é carne? Carne é uma natureza de Satanás. Foi ele que criou essas coisas, foi ele que estabeleceu essas coisas na terra para atrapalhar Deus. Né? Sim. Então tá. Gente, você que está aí nos ouvindo aí, né, nessa programação, nós estamos aí abordando um assunto muito interessante, importante, inclusive é dica da semana aí. Todas as programações de rádio têm regado e têm trazido em evidência esse assunto, porque é um momento muito difícil da vida da igreja, um momento que nós temos que nos inclinar para a consagração, para a oração, e vamos cavocar esses assuntos aí para a gente ter discernimento, né, e palavras com autoridade em nosso clamor ao Senhor, né? Então você que está aí nos acompanhando por essas plataformas, pode enviar suas perguntas aqui para o programa 019-983537522, né? E também pode deixar postado o seu comentário sobre o assunto no Facebook. Mas, ministro, eu recebi outra pergunta aqui que eu achei também bem equivalente sobre o que estamos falando aqui agora, que diz o seguinte: lá em Êxodo capítulo 17, ali o ministro trouxe esse trecho numa das mensagens, né? Falando sobre o ataque dos amalequitas, né, contra o povo de Israel. Aonde, então, até o ministro há pouco citou, né, que Moisés erguia as mãos, e quando as mãos de Moisés estavam erguidas, então Israel prevalecia contra Amaleque. A pergunta é essa: qual o significado espiritual de Moisés quando estava com as mãos erguidas? Fé. Fé. Mostrando que dependia de Deus para vencer a carne. Olha só. Coisa que não tem hoje na igreja. Ninguém ora para vencer a carne. Todo mundo ora que eu quero um carro, eu quero trocar de casa, eu quero um apartamento, eu quero meus filhos sejam assim, meus filhos ganhem isso, eu quero aquela posição, eu quero avançar, eu quero isso, eu quero aproveitar, eu quero ter, eu quero ganhar. Mas nunca viu alguém levantar as mãos para dizer: Senhor, tu estás dentro de mim, vence Amaleque, Senhor. Olha. Derrota ele, acaba com ele. Moisés tinha desejo de ver o povo de Deus na glória que era Canaã. Sabe qual é o desejo que a igreja tem? É de saciar suas próprias vontades, seus interesses, preservar suas manias, seus cuidados. A sua pessoalidade está na frente de Deus. Sim. Então essa é a dificuldade que nós temos hoje. Nossas mãos se levantam não para derrotar Satanás dentro de nós, mas para enriquecer a nossa vida natural e as bênçãos materiais. Verdade. Esse comentário que o irmão acabou de fazer aí nos deixa assim praticamente nus diante desta luz, porque as mãos do povo de Deus têm sido erguidas para pedidos pessoais, né? E na verdade esses pedidos pessoais é para alimentar a carne. Então, ao invés de nós cooperar com o Espírito para derrotar a carne, nós estamos dando alimento para ela, né, ministro? Exatamente. Veja bem a Ruth, né, na Bíblia. Olha que exemplo maravilhoso, aquela serva do Senhor, que acabou sendo a bisavó de Davi, isso, que gerou Obed, né? A bênção, a visão que aquela mulher tinha de guerra dentro da sua alma. Disse para ela: olha, eu não conheço nada sobre a tua questão particular com Deus, mas eu vou seguir você e você igual a você com esse Deus como você é você. Olha só. É? Verdade. Então,
Por que as pessoas na igreja não seguem quem é espiritual? Não seguem quem gosta da cruz? Não seguem quem... Eles não seguem, eles pelo contrário, eles falam mal de quem está no espírito. E sai para lá, seu fanático, sai para lá, só fala de cruz, só fala da palavra, não sabe falar de futebol, não sabe falar de moda, não sabe falar disso, não sabe falar daquilo. Que coisa mais chata, teus papos. Você já viu isso na igreja? Eu cansei de ver. Isso é a maioria. Verdade. Vamos falar de negócio, vamos falar de venda, vamos falar de compra. Mas vamos falar o quê? Vamos falar das coisas que edificam. Aí chega a ficar anos contendas de grupos da igreja, o grupinho A contra o grupinho B. Ficam anos se encarando com a feiura no semblante, né? Eu não gosto dessa gente, não quero essa gente, e agora vamos trabalhar para derrubar esse povo, essa gente, desmascarar. Então, fica uma guerra civil dentro da igreja, ignorante, e acha que eles estão tendo vantagem porque eles querem destruir os seus irmãos. Sim. Vamos armar uma armadilha para essa pessoa. Vamos ver a cara que ela vai ficar. Vamos desmascarar. É só maldade dentro da igreja, porque é do coração que é a malequita o nosso coração. Nosso coração é maldoso. Um coração malequiano? É. Nosso coração gosta de ver a desgraça. Gosta de ver os irmãos em prejuízo, em sofrimento. Eu nunca tive prazer nessas coisas, nem dos meus inimigos. Sim. Porque eu até queria ser ruim às vezes, mas não consigo. Né? Às vezes até me dá vontade, esse cara fez tudo isso para mim, até que eu tinha que ser um pouquinho mais ruim. Mas não consigo. Tá certo. Porque, sei lá, e eu não sei explicar por quê, mas eu gostaria de ser mais ruinzinho. Tu vê a natureza. A natureza está lá, mas está vencida pela palavra e pelo Espírito. Graças a Deus. Irmão, assim, ó, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: às vezes escutamos algumas ministrações que nos geram medo. Até quero trazer em evidência, né? Eu tive experiência lá na região que a gente está gestando lá para o Senhor, e eu pedi num culto, né, que os irmãos acessassem a aula 78 do aperfeiçoamento dos santos. Eu até mandei pro irmão, né, o testemunho da irmã, né, pelo WhatsApp. E alguns irmãos então escutaram, né, graças a Deus. E muitos assim ficaram com muito medo, né? Porque ele falava sobre a escatologia, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E talvez foi dali que originou essa pergunta dessa pessoa aqui. Diz assim, ó: às vezes escutamos algumas ministrações que nos geram medo, que isto eu sei que vem através da carne, ou seja, Amaleque. Eu queria saber qual é a diferença entre medo e temor de Deus, porque daqui um pouco a pessoa está ouvindo a mensagem que era para gerar algo benéfico para ela, e o Amaleque vem e distorce a mensagem para ela ficar com conflito com Deus. Como discernir? E qual a diferença entre medo e temor de Deus? Não tem nada. Medo é diabólico. Medo é diabólico. Temor é divino, tá? Isso a gente tem que sempre entender. O que é medo? Depositar fé na mentira, no engano, em Satanás. Isso é o medo. Veja bem, se Jesus está voltando, não importa se eu estou pronto, se eu não estou pronto. O que importa é que ele tem que voltar. Sim. Para que esse globo, essa terra, seja abençoada. E não é porque eu não estou pronto, eu não quero que ele venha. Eu não sou egoísta, mas, graças a Deus, só um pouquinho talvez, né? Sim. Que Deus ainda tem que fazer a obra. Mas eu não tenho mais preocupação se eu vou ficar, se eu vou sofrer, se eu vou ir. Eu quero ver Cristo reinando, irmão. Eu não quero saber de mais nada. Nem a minha posição, onde eu vou ficar. Se eu estou pronto, se eu não estou pronto, se eu vou ficar na grande tribulação. Não importa. O que importa é Cristo reinar. Esse é o teu foco. Sim. Mas na igreja não tem pessoas assim.
Não tem. Deus pode produzir ainda, creio que vai produzir, mas nós não temos essas pessoas ainda. Sim. Sempre é o eu. Sempre. Sim. Tá visto. Uma outra pergunta aqui, ministro. Assistir pela TV por assinatura, pelo canal Desenvolvendo a Liderança, uma mensagem do seminário, grupos familiares, né? Seminário Vai Feremalek. E a pergunta é essa: quando trabalhamos a Deus, estamos servindo Ele? Quais as características que o meu serviço agrada a Deus? Essa seria a pergunta, né? Está em 1 Samuel 15, 22. Misericórdia quero e não holocausto. Essas passagens. Como é que tu vai agradar a Deus? Só pela obediência. Só pela observância da verdade. Você não tem outra maneira de afagar Deus. É pela obediência. Sim. Só isso. Outra pergunta também que faz parte dessa mensagem, grupos familiares, a pergunta dizendo o seguinte: nesta mensagem desse seminário, o ministro comentou muito a respeito do que está no centro do coração de Deus, são os grupos familiares. Por que a questão do grupo familiar não conquista a atenção das lideranças? Por causa do sistema clérico-lei, que é mais aprazível, sim, mais confortável. Tu vai lá, é um tijolaço de 1h30 e tu tá na bênção da preguiça, do descanso, fora do compromisso, não tem mais trabalho. Agora o grupo familiar é um cuidado diário daquelas ovelhas. O pastor do grupo familiar tem que cuidar daquelas ovelhas, tem que gerar e tem que cuidar. Tem que orar, tem que se consagrar. Mas aí onde está a eficácia disso? Verdade. E você pensa que Deus vai levantar para as bodas os maus líderes? Você pensa? Sendo que tem tudo aberto, descortinado, como se fazia as coisas, e não é feita? E você acha que Deus vai levar todo mundo cheio de desobediência e rebelião para o céu? Claro que Deus vai fazer uma mexida nesse povo daquelas bem grande, para botar tudo na linha como fez com Ananias e Safira. Eu não acredito que Deus vai deixar do jeito que está essas coisas aqui. Não acredito. Em 2020 eu disse, Deus vai acertar a conta. Já está acertando, né? Sim. É Jeremias 15, está acontecendo já. Verdade. Gente, você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, pelo aplicativo, né, para essas plataformas aí de comunicação, realmente é momento de fazer uma profunda reflexão aí, porque o ministro acabou de comentar que não tem como a igreja subir para reinar no milênio da paz nessa condição espiritual. Precisamos aí começar a decidir já hoje, não deixar para amanhã, né? Ministro, outra pergunta aqui diz o seguinte: por que a gente não consegue ferir o Amaleque no que gera produção para Deus? Porque sabemos... Vai ferir quem ama. Porque sabemos o que tem que ser feito e a gente não faz. E costumeiramente dizemos assim, eu não consigo. É por causa do amor próprio. É por causa do amor próprio. Ninguém vai ferir a si mesmo porque se ama. Olha só. Não é fácil. A gente fica exposto mesmo. E outra pergunta aqui, ó. Qual a reação que temos que ter quando recebemos a exortação de Deus? Humildade. Baixar a cabeça e dizer, Senhor, tu tem razão, vamos acertar. Só isso. Amém. Vamos seguindo outra pergunta aqui. O ministro tem falado bastante em coração nos últimos dias. E o livro de Hebreus fala, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A pergunta é, como abrir o meu coração para ter simplesmente o temor e o respeito da voz de Deus? Quando o coração manda tu cuidar de você, tu diz assim,
Está escrito, Satanás. Isso. Eu vou gerar e vou cuidar. Quando tu vai orar só pelos teus da família, está escrito, Satanás, eu vou orar por todos os meus irmãos da família de Deus. Olha só. Tu tem muita roupa em casa e deve estar chegando frio. Está escrito, Satanás. Tudo que eu tenho, que eu não preciso, vai ser partilhado. É fazer o contrário da vontade própria, né? É isso aí. Olha só. Outra pergunta aqui. Ó. Há pessoas que têm um orgulho grande, que não aceita a correção das autoridades e que, quando ouvem a exortação da palavra de Deus, reagem com rejeição. Como se livrar disso? Isso aí é só se Cristo dominar aquela pessoa e convencer aquela pessoa, né? Não tem como vencer. Nós não vencemos um orgulho, é Deus que dentro de nós, de cada um, tem que vencer o orgulho. Sim. E, olha, tem pessoas obstinadas que não tem conversa, não tem ensinamento que vá dobrá-la. Então Deus vai ter que quebrantá-la. Sim. Outra pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Por que Deus levanta situações externas para provar que nosso coração está inadequado? Por que Deus tem que fazer provações externas para mostrar que eu estou inadequado? Porque eu acho que estou bem sempre. Né? Tem um Covid-19 aí, que é isso? Tem um Covid-19 aqui, né? Mas, ministro... Está repreendido. Está repreendido. São 9h50, né? Ainda teremos mais algumas perguntas aqui, né? Mas a gente vai deixar para a sequência aí para o Novas do Reino. E foi tanta palavra assim que realmente a gente não tem como se defender, né? Realmente o Amaleque está ainda na tônica da vida do crente, infelizmente, né? Mas eu queria que o ministro deixasse as considerações finais aí sobre esse assunto, ministro. Fica à vontade. O Evangelho, tudo que Deus preparou para nós na mesa, custou muito caro. Você não sabe quantos anos Deus teve que trabalhar dentro de pessoas, né? Quantos anos Deus teve que trabalhar dentro de pessoas para colocar essa mesa diante do povo? Então tem ali teatro de grupo familiar, tem estabelecendo o modelo do monte, tem kit do presbítero, que é para os grupos familiares, tem liderança, não sei, tem tudo, não falta nada. E aquilo custou anos de sangue, de suor, e de dedicação, e de consagração, e de oração. E as pessoas simplesmente acham que aquilo ali não vale nada. Né? Então, nem se tocam que estão inadequados para Deus, acham que são o máximo para Deus. Né? Então, quando Deus mexer na igreja, que já começou a mexer bem lentamente, assim, né, uns anos para cá, muitos vão acordar agora e vão se arrumar diante de Deus e vão ser abençoados, porque esse é o nosso objetivo aqui, é levar as pessoas para a bênção. Aqui ninguém quer destruir ninguém. Nunca houve nem um sistema e nem palavras destrutivas. Não. Aqui só se fala da que edifica espiritualmente as pessoas. Embora tenha alguém aí desavisado da verdade que fica falando bobagens aí, aos quatro ventos, dizendo que as palavras são mortíferas, fulminantes para matar, tudo mentira, mata o Amaleque. Sim. E esse tem que ser morto mesmo. Amém. Né? Então é isso aí. Então, ministro, deixamos aqui o nosso agradecimento do programa Vento Sul, né? Que o irmão receba aí uma reposição de óleo, que Deus abençoe grandemente. Continuemos aí firme, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí. Voltamos daqui a pouco no programa Novas do Reino. Amém. Deus abençoe então. Até a próxima. Gente, 9h52, o programa já está encerrando, né? E deixamos aqui nosso agradecimento a todos vocês que acompanharam aí pelo aplicativo Pão de Judá, melhor aplicativo de autoajuda, né? E vou pedir aqui para a nossa direção aí, mandar os abraços aí e considerações para o pessoal que está aí no Facebook acompanhando. Anderson, qual é o teu número aqui, Anderson? Oi?
Alô, alô, alô. Tá saindo aí, Marcos? Tá saindo. Então tá, vamos nessa. Aparecendo por aqui o pessoal que tá com a gente, a Regina Souza deixando abraços, o Alberto e a Cláudia aqui também, a Aline Vendemiati junto com a gente aqui também, a Cleira Santos, a Maria Helena Bourdion, a Neuza Martinelli, a Gisele Nunes aqui também fazendo parte, a Adriana Franco também, a Aline, mais uma vez aqui, vamos ver quem mais, vamos seguindo aqui, ela mandou alguns convites aqui pro pessoal, a Maria Elisa Silveira aqui com a gente também, o Erci Ramos, a Kênia Freitas Junqueira, também a Elisângela Fortes deixando comentários aqui, falando sobre bom dia, a mensagem do seminário Provai os Espíritos fala que temos que vigiar os pensamentos para não dar crédito a qualquer espírito e temos que expulsar usando a palavra de Deus para combater o inimigo. É isso aí. A Marise Santos, a Kátia Costa aqui fazendo parte da programação, a Sueli Scalese aqui também, a Wanda Cunha, o Michael Vieira, a Grace Alves, vamos seguir, a Célia Entosner, a Jane Souza, Ivone Rosa, também o Daniel Machado, Fernando Paula aqui com a gente, a Jane de Souza, e é isso aí, Marcos. Foi a galera que participou aqui, pelo menos foi que apareceu aqui no momento, os comentários. Que legal, então, gente, ficamos por aqui. Você não saia daí, porque Novos do Reino já vai entrar no ar. Que Deus abençoe e até amanhã. Todos vêm até Jesus, é na hora certa. Hoje Jesus A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca